Salmo 27. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem devo temer? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os ímpios, mesmo meus inimigos, vieram sobre mim para comer minha carne. Eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisso estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no tempo da angústia me esconderá no seu pavilhão, no esconderijo do seu tabernáculo me esconderá. Ele me porá sobre uma rocha, e agora minha cabeça vai ser erguida acima dos meus inimigos ao meu redor. Portanto, no seu tabernáculo, oferecerei sacrifícios de alegria. Cantarei. Sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, quando clamo com a minha voz. Tem misericórdia também de mim. E responde-me. Quando disseste, buscai a minha face, meu coração te disse, tua face, Senhor, buscarei. Não esconda seu rosto longe de mim. Não rejeites o teu servo com ira. Tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me por um caminho plano, por causa dos meus inimigos. Não me entregueis à vontade dos meus inimigos, porque contra mim se levantam falsas testemunhas, que exalam crueldade. Eu havia desmaiado, a menos que acreditasse ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, eu digo, no Senhor. O Salmo 27 é um dos grandes tratamentos ou meditações da Bíblia. Tratamento é um termo técnico, conveniente que usamos para a oração científica, que é direcionada à superação de uma dificuldade específica. Quando problemas, de qualquer tipo, surgem na vida de alguém, é porque permitimos que nossa consciência caia ao nível em que o medo e a limitação podem nos atingir. Um tratamento consistente em trabalhar a própria consciência para elevá-la ao nível espiritual, onde o problema, seja ele qual for, desaparece. Qualquer atividade mental que nos permita elevar assim o padrão espiritual da alma é uma forma de oração, e a Bíblia abunda em tais formas. A história de um problema ou dificuldade é muitas vezes esta. A pessoa está preocupada com alguma coisa, ou se sente mal, assim que percebem o que aconteceu. Devido ao conhecimento da verdade, recusam-se a aceitar a condição em valor nominal, da maneira que a maioria das pessoas faz, e procedem de uma maneira ou de outra, talvez com a ajuda de uma oração, como esta, para provocar a necessária elevação do seu pensamento. Elas leem o Salmo cuidadosamente, o interpretam espiritualmente, permitem que sua mente se detenha nos princípios enunciados, apropriam-se deles e repudiam a sugestão negativa, qualquer que seja, recuperando assim a paz de espírito. E quando isso é feito, o problema desaparece. O Senhor é minha luz e minha salvação. Quem devo temer? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu terei medo? Esse versículo é um pequeno tratamento perfeito em si. Na verdade, é um dos textos mais complexos de toda a Bíblia. É um texto que poderia muito bem ser escrito nos portais de todas as igrejas e escolas de todo o país, pois nele está contido o embrião, a mensagem completa de Jesus Cristo. Considere o que ele diz. Aqui se postula não meramente a existência de Deus, mas a presença viva de Deus no homem,
pois o Senhor aqui significa seu próprio Cristo habitante, o Eu Sou. Então continua afirmando que Deus em você, a luz interior, não é uma mera presença passiva ou estática, mas um poder dinâmico para fazer tudo por você, tudo o que você precisar fazer. Apenas considere o que essa frase promete: luz, salvação, força. Você descobrirá que essas 3 palavras cobrem completamente tudo o que o homem precisa, pois elas realmente significam compreensão, poder e demonstração. E o que mais você pode querer do que isso? Para começar com a luz, não há escuridão além da ignorância. E em última análise, todas as fraquezas e tribulações humanas são, na verdade, apenas uma falta da luz divina. Luz. Mais luz. Disse o moribundo Goethe, e esse tem sido o grito intuitivo da humanidade ao longo de toda a sua história. Mas Deus é luz. A Bíblia nos diz, e nele não há treva nenhuma. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se você olhar para trás, em sua própria vida, certamente vai descobrir que muitos de seus problemas surgiram não por culpa sua intencional, mas por sua ignorância, ou inexperiência, ou por sua falta de compreender plenamente a implicação de alguma situação que você teve de conhecer. Em outras palavras, você sofreu por falta de luz. Bem, aqui a Bíblia explica que o poder divino, em você, será a sua luz. O Senhor é a força da minha vida. Tendo nos prometido luz, o Salmo agora passa a prometer força, ou poder. Devemos ter poder para fazer o que for necessário, para atender o que for necessário, para enfrentar qualquer problema ou dificuldade que possa se apresentar em nossas vidas. De fato, nós devemos ser revestidos de poder do alto, e não precisamos mais confiar em nossos próprios esforços inadequados. Deus nos mostrará a qualquer momento o significado de qualquer coisa que precisemos entender. Nos mostrará a qualquer momento o que devemos fazer e nos fornecerá a força divina para fazê-lo. Esse maravilhoso versículo resume sua grande mensagem na palavra salvação, que, é claro, significa harmonia e demonstração completas. E com a habilidade psicológica penetrante, tão característica da Bíblia, quando trata da alma do homem, nos obriga a nos perguntar, a queima-roupa, o que há agora a temer? E qualquer um que aceite as premissas dificilmente terá dificuldade em chegar à conclusão de que não há nada a temer, porque Deus vive e reina. Então a parte de trás do problema já está quebrada. Quando os ímpios, até meus inimigos, vieram sobre mim para comer minha carne, eles tropeçaram e caíram. É claro que os ímpios e meus inimigos, como sempre na Bíblia, representam nossos próprios pensamentos, medos e dúvidas, de todo tipo. E realmente, de fato, eles às vezes vêm sobre nós como se fossem comer nossa carne. A maioria das pessoas, em algum momento, esteve dolorosamente consciente da adequação desse símile revelador. E aqui você está prometido que eles vão tropeçar e cair. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisso eu estarei confiante. Aqui o salmista reitera sua confiança e nos faz, seus leitores, reiterar a nossa. Ele nos faz dizer que os corações não devem temer. E ele nos faz acreditar nisso também. E você pode pensar em alguma garantia mais bonita no mundo, de que apenas essa, o meu coração, não temerá. Quando você pode dizer calma e sinceramente, a qualquer hora do dia ou da noite, meu coração não temerá. O mundo não tem mais poder sobre você. Você é livre. Conflitos de vários tipos podem se levantar contra você, mas você estará confiante e, portanto, você será vitorioso. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor
e inquirir no seu templo, pois no tempo da angústia ele me esconderá em seu pavilhão, no segredo do seu tabernáculo ele me esconderá. Ele me porá sobre uma rocha. Esses 2 versículos constituem uma expressão notável do que é frequentemente chamado de segundo nascimento. Resumidamente, isso significa que um homem ou uma mulher deu o passo mais importante que um ser humano pode dar, aquele passo vital em comparação com o qual todas as outras experiências são de importância relativamente menor. O novo nascimento, ou segundo nascimento, ou como você pode chamá-lo, significa que você entende claramente e aceita definitivamente o fato de que nada importa, exceto a sintonia com Deus. Quando você pode dizer honestamente, eu percebo agora que nada na vida realmente importa, exceto que eu recebo minha sintonia, consciente com Deus, porque quando eu tiver isso, tudo mais seguirá corretamente, e até que eu entenda que nada mais pode estar certo, e vou tornar tudo mais secundário a isso. Então você realmente experimentou o novo nascimento. Quer a realização em si já tenha chegado ou não. Quando você alcança esse estágio, você não permite que nenhum acontecimento externo realmente o entristeça, ou te assuste, ou o machuque profundamente, porque você sabe que as coisas externas são apenas sombras passageiras, sem importância permanente, e agora, porque eles não têm poder para prendê-lo, eles não podem machucá-lo. Então você está livre, e acima de tudo, você não permite que o atraso da própria realização o aborreça ou desencoraje, minimamente. Porque você conhece a verdade, mesmo que não a sinta. Essa firme determinação de habitar na casa do Senhor, contemplar sua beleza e aprender seus segredos, significa que você está sentado sobre uma rocha e que sua casa da vida está segura. Veja sobre isso em Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. E agora minha cabeça vai ser erguida acima dos meus inimigos, ao meu redor. Portanto, no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de alegria. Eu cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Esse versículo fecha a primeira sessão de tratamento, com uma explosão daquele louvor e ação de graças, que é tão poderoso para a demonstração. Cantar na Bíblia é sempre a expressão suprema de alegria e exaltação. Como sabemos, notamos aqui que ter sua cabeça erguida acima dos seus inimigos não é apenas uma figura gráfica de vitória, mas é um importante símbolo metafísico. A cabeça é a expressão corporal para o poder do homem de conhecer a verdade divina. Sua faculdade de Cristo, nós a chamamos, e é naturalmente por um aumento de compreensão que superamos a limitação. Ouve, Senhor, quando clamo com a minha voz, tem misericórdia também de mim, e responde-me. Quando disseste, buscai a minha face, meu coração te disse, tua face, Senhor, buscarei. Não esconda seu rosto longe de mim, não rejeites o seu servo com ira. Tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O salmista aqui emprega a forma dramática de se dirigir a Deus. Isso dá vivacidade e intensidade à oração. Mas ele está realmente afirmando que Deus nos ouve quando clamamos com nossa voz, ou falamos a palavra, como diríamos. Ele prossegue afirmando de diferentes maneiras que Deus responde à oração. A forma afirmativa real é geralmente a forma mais eficaz para curar uma condição definida. Mas não hesite em dirigir-se a Deus quando sentir vontade. Não abandone nenhum tipo de oração. Na verdade, não desista de nada em sua vida. Não desista de nada em sua vida espiritual que você ache útil. Essa verdade de Cristo
vem a nós, não para destruir, mas para cumprir, não para nos roubar nada de bom, mas para nos dar, cada vez mais, o todo bom. Busque meu rosto. É claro que isso não significa que Deus tenha um rosto material e limitado como um homem ou uma mulher. É um símbolo bem conhecido. É verdade que em muitas das grandes pinturas clássicas, Deus é representado como um homem, geralmente um homem de cerca de 60 anos de idade, e usando barba. Mas esta era uma convenção artística bem compreendida. Supunha-se que um homem naquela idade tivesse atingido o grau máximo de sabedoria, e por isso era realmente uma forma simbólica de expressar a sabedoria divina. O rosto, de fato, simboliza o poder do reconhecimento. Na vida cotidiana, é pelo rosto que reconhecemos as pessoas, não geralmente pelas mãos ou pés. Por exemplo, e buscar o rosto de Deus significa buscar o reconhecimento da presença de Deus até a realização, para que saibamos, Ele experimentando, quando encontramos dificuldade em obter nosso contato espiritual, é como se Deus tivesse escondido o seu rosto. É claro que Deus nunca faz isso, mas permitimos que um véu de egoísmo, dúvida e medo se coloque entre nós e Ele. As pessoas às vezes falam do sol ter aparecido, quando realmente querem dizer que uma nuvem se colocou entre o sol e eles. Mas, é claro, todos sabem que o sol está brilhando inalterado, do outro lado da nuvem. O salmista agora afirma fortemente esse fato de que Deus não pode e não vai esconder a sua face dos seus filhos. E ele enfatiza seu ponto dizendo que mesmo que o seu pai e sua mãe o abandonassem, Deus não o faria. No Oriente, onde o vínculo familiar é tão forte, que supera todas as considerações particulares e pessoais, essa é uma afirmação muito reveladora. Em outras palavras, essa seção do tratamento nos mostra que dúvidas e medos podem assaltar o salmista no meio da sua oração, como eles nos atacam às vezes, mas que ele os enfrenta e os vence de maneira científica. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me por um caminho plano, por causa dos meus inimigos. Não me entregueis à vontade dos meus inimigos, porque contra mim se levantam falsas testemunhas, que exalam crueldade. O salmista agora ora por compreensão espiritual e paz de espírito. Os inimigos, como sempre, são seus próprios medos. E esses medos surgem no fato de que as falsas testemunhas se levantam e o confrontam. E ninguém que tenha passado por essa experiência duvidará da adequação dessa frase reveladora, de que nossos medos são coisas como exalar crueldade. Na verdade, o medo e a dúvida são as coisas mais cruéis que podem entrar na vida do homem. Eu havia desmaiado, a menos que acreditasse ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, eu digo, no Senhor. Aqui o salmista, seguindo o jogo rítmico e a interação do pensamento, característica da Bíblia, mais uma vez deixa claro, para sua própria mente, que sua confiança é de fato inteiramente no poder divino, e não em seus próprios recursos limitados, seu intelecto ou sua força de vontade. Por exemplo, ele diz que, a menos que acreditasse que Deus realizaria o milagre necessário, ele não esperaria que isso acontecesse. A frase final é uma exortação poderosa para ser ativo e firme na oração, que você deve sempre orar e não desmaiar. Esperar no Senhor não significa de forma alguma negligenciar um problema, na esperança de que Deus venha e o resolva para você. Significa intensificar a sua atividade espiritual. Esperar no Senhor significa orar constante e sistematicamente sobre o seu problema. O efeito disso vai ser fortalecer o seu coração, o que significa que você receberá encorajamento e poder para continuar suas orações, e que sua consciência vai ser gradualmente mudada,
até que seu problema desapareça completamente na realização da harmonia e paz restauradas. Assim, Deus responde à oração